Bom dia a todos. É muita alegria e satisfação podermos estar aqui em mais uma manhã de estudo e de reflexão do Evangelho, que a gente possa permitir o envolvimento pelos benfeitores espirituais, pela vibração da casa, que com certeza nos conforta, com certeza nos estimula a vivermos a nossa vida de uma maneira mais consciente, uma maneira mais tranquila, mais suave. Apesar de qualquer dificuldade, de qualquer preocupação, de qualquer dor que nós estivermos passando, a gente recebe o esclarecimento dos benfeitores que é preciso continuar, é preciso levar a vida adiante. A gente não pode permitir que essas dores, que essas dificuldades, elas paralisem a nossa vida. Esse é o problema, porque as dificuldades vão existir. No entanto, nós temos o poder de permitir que elas paralisem a gente ou a gente dá a volta por cima. Nós temos esse poder, né? A partir do momento que a gente dê um significado para essa dor, a partir do momento que a gente aprenda com ela, a gente vai crescer com essa dor, a gente vai pegar ela como aliada nossa e não como inimigo que veio para acabar com a gente. Muito pelo contrário, vai ser um grande amigo que vai fortalecer a gente. Então, é o esforço que nós temos que fazer para a gente poder aproveitar tudo que acontece na nossa vida, tanto as coisas boas quanto as coisas também não tão boas assim, né? Então, o Espiritismo ele consola a gente porque ele vai esclarecendo a cada dia mais a nossa vida, ele vai esclarecendo as coisas que acontecem com a gente, o porquê que aquilo pode estar acontecendo, para que aquilo está acontecendo. Sempre tem um motivo, sempre tem uma finalidade, porque nós estamos vivendo num mundo, um mundo que tem como característica o quê? Uma escola, um hospital, como uma oportunidade da gente se instruir. Então, tudo que a gente for passar aqui nessa escola é uma maneira da gente aprender. Então, basta a gente ter os olhos de ver e os ouvidos de ouvir, como diz Jesus, quando ele alerta a gente que é preciso a gente estar atento, porque pela invigilância que nós trazemos no nosso dia a dia, a gente deixa passar esses momentos despercebidos, e a gente cai naquela revolta, porque nós ainda somos muito egoístas, porque nós ainda queremos as coisas do nosso jeito. Então, fugiu do nosso controle, fugiu da maneira como eu quero que seja, eu me revolto, eu fico com raiva, eu fico com ódio, eu me desequilibro, eu fico ansioso, eu fico angustiado. Uma série de sentimentos e uma série de comportamentos começam a surgir, mas só porque uma coisa saiu do nosso controle. Então, ainda é o homem velho que ainda reside dentro de nós, que quer ter o controle de tudo. No entanto, não podemos ter esse controle. Nós não temos esse controle. A gente muitas vezes quer ser como Deus, e nós não temos essa autoridade, a gente não tem essa capacidade. A gente tem que sim, como diz o Evangelho, motivos de resignação, resignar-se diante das provas, diante das expiações, diante das dificuldades que surgem na nossa vida. Resignar é compreender e aceitar aquilo que estamos passando. E a partir dessa compreensão, a partir dessa aceitação, a gente sair vitorioso dessas dores, dessas dificuldades. Porque o que faz com que a gente perca, o que a gente falha, o que a gente caia, é justamente a nossa revolta. A nossa revolta é que faz com que a gente se machuque, é que faz com que a gente chore, com que a gente lá no futuro, a gente se arrependa depois. Então, o motivo da gente sofrer é um motivo apenas que depende de nós. Nós é que somos autores dessas dificuldades. Então, em momento algum, nós temos o direito de culpar a Deus por essas dificuldades que venhamos a passar. Porque as dificuldades têm duas características. Existem aquelas dificuldades, aquelas dores, aquelas provações que são necessárias a gente passar mesmo. São os tormentos necessários que a gente escuta no Evangelho, os tormentos necessários para a gente aprender, para a gente crescer, para a gente desenvolver o nosso lado moral e o nosso lado intelectual. Mas existem os tormentos voluntários,
Os tormentos voluntários são causados unicamente por nós, que não tinham necessidade da gente passar. É quando a gente escuta um conselho do Evangelho, do Cristo, da espiritualidade superior, e a gente não segue. A gente faz o contrário. Por quê? Nós, orgulhosos, egoístas, maledicentes, vaidosos, a gente quer fazer valer a nossa vontade, então a gente faz aquilo que a gente quer, e não aquilo que necessita ser feito. Então a gente cria o quê? Tormentos voluntários. A gente acaba desenvolvendo dificuldades que não precisaríamos passar. Então cabe a nós refletirmos se aquilo que estamos passando hoje, qual é a causa disso? Eu fiz algo que eu me lembre nessa vida, que justifica o que eu estou passando hoje? Se eu conseguir me recordar, e se eu conseguir identificar alguma coisa que eu fiz no passado e que hoje eu estou sofrendo as consequências, eu tenho que prestar mais atenção na minha vida para evitar erros novamente e reparar essas dificuldades, que a culpa é minha. Mas se eu não identificar, com certeza, talvez eu tenha feito numa existência anterior, ou são tormentos mesmo que necessitamos passar, que não teria como a gente evitar. A gente tem como aproveitar ele e aprender com essa dificuldade. Então, a gente está estudando o Evangelho, capítulo 11, o item 11 também, que fala para a gente sobre o egoísmo. E quando a gente fala em egoísmo, a gente começa a entender a dificuldade da nossa sociedade. E a gente vai começando a ter um olhar diferente, e a gente para com aquela coisa assim, meu Deus, a sociedade cada vez mais está pior, está cada vez com mais dificuldades, cada vez acontecendo situações horríveis. Mas aí no Evangelho, os Espíritos também falam assim para a gente, mas por que vocês se espantam tanto? Mas por que a gente fica tão impressionado com essas coisas que acontecem na nossa sociedade? Esquecemos que vivemos no mundo inferior? Esquecemos que o nosso mundo é um mundo de provas e expiações, onde o mal domina ainda? Será que a gente esquece disso? Será que a gente não presta atenção que as dificuldades que existem são devido às nossas dificuldades íntimas? Todo mal exterior que acontece é devido ao mal interior que existe dentro de nós. A inveja, a raiva, a vingança, o ciúme, existe aonde isso? Dentro de nós, não existe fora. Então tudo que vai acontecendo na nossa vida social, na civilização, é dificuldade íntima nossa, que são manifestas, vão se manifestando de diversas maneiras. Então aqui na questão no Livro dos Espíritos, Kardec pergunta assim, através de que sinais pode-se reconhecer uma civilização completa? E eles respondem, vós a reconhecereis pelo desenvolvimento moral. Credes que estáis muito adiantados, porque fizestes grandes descobertas e invenções maravilhosas, porque vos alojais e vos vestis melhor do que os selvagens, mas só tereis verdadeiramente o direito de vos considerar civilizados quando tiverdes banido de vossa sociedade os vícios que a desonram e quando viverdes entre vós como irmãos, praticando a caridade cristã. Até lá, sereis apenas povos instruídos, tendo percorrido somente a primeira fase da civilização. Ou seja, aqui ele coloca para a gente que apenas somos povos instruídos, ou seja, nós já desenvolvemos bem a inteligência, já desenvolvemos bem a tecnologia, a gente já tem a capacidade de se proteger do frio, do calor, das doenças, a gente tem vacina, a gente tem meio de comunicação, meios de transporte super avançados, a gente tem uma série de recursos materiais, mas isso não quer dizer que só por ter esses bens materiais desenvolvidos que nós somos verdadeiramente civilizados. Não, a gente apenas progrediu numa primeira fase, um primeiro momento de desenvolvimento. Mas a civilização verdadeira só vai acontecer, como ele diz aqui, a partir do momento em que nós desenvolvermos nosso lado moral.
Porque de que vale nós termos tecnologia e nós nos matarmos com essa tecnologia? De que vale a gente ter, mas usar apenas para um grupo de pessoas? E a gente usar com interesses pessoais de se enriquecer, de ser melhor do que o outro, e não ser utilizado com uma necessidade verdadeira, uma necessidade real, ajudando aquelas pessoas que precisam. Claro que existe, mas em uma escala muito pequena, Então, por isso que ele fala que nós somos povos instruídos, porque povos civilizados têm que ter o lado moral sendo guia, sendo direcionador das nossas vidas. E Kardec faz um comentário sobre essa questão. Ele fala o seguinte: de dois povos que tenham chegado ao topo da escala social, só pode considerar-se o mais civilizado, na verdadeira acepção da palavra, aquele em que se encontre menos egoísmo, cobiça e orgulho, onde os hábitos sejam mais intelectuais e morais do que materiais, onde a inteligência possa desenvolver-se com maior liberdade, onde haja mais bondade, boa-fé, benevolência e generosidade recíprocas, onde os preconceitos de casta e de nascimento estejam menos enraizados, pois esses preconceitos são incompatíveis com o verdadeiro amor do próximo, onde as leis nenhum privilégio consagrem e sejam as mesmas para o último como para o primeiro, onde a justiça se exerça com menos parcialidade, onde o fraco sempre encontre apoio contra o forte, onde a vida do homem, suas crenças e suas opiniões sejam melhor respeitadas, onde existam menos desgraçados e, finalmente, onde todo homem de boa vontade esteja sempre seguro de não lhe faltar o necessário. Então, menos egoísmo, menos orgulho, menos injustiça, mais amor, mais fraternidade, mais compreensão, mais respeito. Essa é a característica de uma civilização verdadeira. E se a gente agora for entrar mais e observar mais a nossa sociedade, a gente vai ver que ainda nós temos muito mais esses sentimentos negativos, porque nós somos injustos, né? A começar por nós. Se a gente fosse queixar da justiça, daqueles que estão lá no poder, exercendo esse poder de justiça, a gente vai perder nosso tempo, mas a gente deve olhar para nós mesmos, e a gente vai ver que nós somos os primeiros a serem injustos com as pessoas, porque a gente quer ser melhor do que o outro, e a gente quer que a lei sempre favoreça a nós. Então, se eu tenho um conhecimento maior, se eu tenho uma possibilidade maior, eu burlo a lei, eu faço um jeitinho aqui, um jeitinho ali, para que as coisas sejam boas para mim. Então eu conto uma mentira aqui, eu conto uma mentira ali, eu vou fazendo uma série de situações, eu vou tendo uma série de atitudes falsas, mentirosas, de má fé, para poder me beneficiar. Então, antes da gente querer olhar para outras pessoas que estão exercendo o seu trabalho, a sua função nesse campo de justiça, vamos olhar para a gente, vamos ver em que momento eu estou sendo injusto, em que momento eu estou pensando somente em mim, em que momento eu estou querendo fazer prevalecer a minha ideia. E a gente vai encontrar várias situações em que a gente vai perceber que a gente está agindo dessa maneira, e em muitos momentos vamos nos envergonhar, porque a gente vai dizer assim: meu Deus, eu não acredito que eu estou fazendo isso, eu não acredito que a minha intenção é essa, porque o que vale para os espíritos, o que vale para Deus, o que vale para Jesus, é a nossa intenção. Então não importa se as pessoas do nosso lado, eles não vão perceber o que eu estou fazendo, porque muitas vezes a gente tem essa capacidade de dissimular, a gente finge, a gente mente, a gente engana as pessoas muito facilmente. Mas a Deus não se engana, aos espíritos, aos nossos mentores não se engana. Então o que nós temos que prestar atenção é para o nosso íntimo e a nossa intenção, porque a única pessoa que nós estamos tentando enganar e que a gente está perdendo tempo somos nós estamos tentando enganar nós mesmos.
E aí nós estamos nos comprometendo com a lei de Deus, com a lei de amor, de justiça e de caridade. E aí ele continua dizendo no Evangelho, ele diz assim: o egoísmo, essa chaga da humanidade, deve desaparecer da terra, pois atrasa o seu progresso moral. É ao espiritismo que está reservada a tarefa de fazê-la subir na hierarquia dos mundos. Por que é ao espiritismo que está reservado essa missão, esse compromisso? Porque o espiritismo é melhor do que as outras religiões? Porque o espiritismo é melhor? Não é por isso. É porque o espiritismo nos traz uma clareza mais pura dos ensinamentos de Jesus. Nos traz uma clareza do mundo espiritual. Nos mostra quem somos verdadeiramente. Nos mostra que nós estamos aqui passando momentaneamente, tentando levar a gente a aproveitar a nossa vida de uma maneira que no futuro, quando desencarnarmos, quando o nosso corpo morrer, nós estejamos melhor do outro lado. E ela vai fazendo com que a gente priorize o mundo espiritual do que o mundo material. Então essa clareza da doutrina, que não incita em nenhum de nós não vamos achar em momento algum Kardec, nem os espíritos superiores, dizendo para a gente que nós devemos criticar o outro, que a gente deve criticar outra religião, que a gente deve ser fraterno somente aqui no nosso núcleo, que a gente só deve ajudar a nossa família, que a gente só deve ajudar os nossos amigos. Em nenhum momento a gente vai encontrar o Espiritismo dizendo isso para a gente. Muito pelo contrário, todos somos irmãos, todos nós nos devemos uns aos outros, todos nós, independente de crença, de religião, de qualquer coisa, devemos nos dar as mãos uns aos outros para caminharmos juntos. É isso que o Espiritismo vai dizer para a gente. Em todos os momentos nós vamos encontrar como base na doutrina espírita os ensinamentos de Jesus. Em todos os momentos, a base da doutrina espírita é o ensinamento de Jesus. Todas essas lições que nós temos, tudo isso que a gente aprende com o Espiritismo, reencarnação, imortalidade, caridade, tudo isso aprendemos com Jesus. É com Jesus, é de lá que é tirado os ensinamentos deles. Só que como nós temos dificuldade de ir lá, diretamente no ensino de Jesus, ler, interpretar e conseguir aprender, aí nós precisamos de um tradutor, precisamos de um facilitador, e esse facilitador são os Espíritos do Senhor, são os Espíritos superiores, que ficaram responsáveis em trazer para a gente a doutrina espírita. Só isso. O Espiritismo não é melhor, e nem devemos nos sentir melhor do que ninguém, porque não somos, muito pelo contrário, temos uma responsabilidade sim maior, pelo esclarecimento e por tudo que recebemos aqui na casa e pela doutrina espírita. Isso nós temos mais obrigação de ser mais paciente, de ser mais tolerante, de ser mais compreensivo, de ser mais caridoso, de ser mais indulgente, de perdoar mais. Nós temos mais compromisso e nós temos que fazer isso sim. Fazer e sem cobrar das outras pessoas essa atitude também. E isso nós temos que fazer. E aí ele pergunta aqui no Livro dos Espíritos, a questão 913. Ele pergunta assim: dentre os vícios, qual é o que se pode considerar como radical? Aquele que é o extremo de todos, de tantos vícios que temos. Ele responde: já o temos dito muitas vezes, é o egoísmo. Daí deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos há o egoísmo. De nada adiantará combatê-los, não chegareis a extirpá-los, enquanto não tiverdes atacado o mal pela raiz, enquanto não tiverdes destruído a causa. Que todos os vossos esforços tendam, portanto, para este objetivo, pois aí está a verdadeira chaga da sociedade. Todo aquele que quiser aproximar-se, desde esta vida, da perfeição moral, deve extirpar de seu coração
qualquer sentimento de egoísmo, pois o egoísmo é incompatível com a justiça, o amor e a caridade. Ele neutraliza todas as outras qualidades que nós temos condição e capacidade de desenvolver, o egoísmo neutraliza. Ele não permite o desenvolvimento. E como nós vamos fazer essa reforma? Como nós vamos vencer esse egoísmo? Primeiramente, a gente olhar para si. Primeiramente, a gente se conhecer. Porque nós temos uma dificuldade tão grande em olhar para dentro de nós. Nós temos dificuldade tão grande de parar um momento e identificar o que estamos pensando, o que estamos sentindo. Nós temos uma dificuldade tremenda. Nós não nos conhecemos. Não sabemos quem somos. Nós sabemos apenas como que é o nosso corpo externo, porque toda hora a gente se olha no espelho, toda hora a gente se preocupa como está o nosso exterior, mas o íntimo a gente desconhece. É um local escuro, que não tem luz, que a gente não iluminou, que a gente não se preocupa em ver. Então o primeiro ponto para que a gente possa, desde essa vida, nos aproximarmos dessa perfeição moral é olharmos para a gente, com coragem, com vontade, com convicção, na certeza de que é isso que vai fazer a gente feliz. Então, quando ele fala que todos os vícios que se encontram na sociedade, a base de tudo é o egoísmo, não adianta a gente ficar querendo minimizar problemas. Nós precisamos ir na causa. O egoísmo é tão presente em nós que às vezes a gente ajuda, às vezes a gente faz o bem, mas a gente escolhe a quem a gente vai ajudar. A gente escolhe as pessoas que a gente vai se aproximar. Muitas vezes a gente faz o bem somente para os amigos, somente para os familiares. A gente faz tudo, nossa, como uma pessoa prestativa, uma pessoa boa, mas só faz para aquele que quer fazer. E muitas vezes não fazemos para aquele que necessita. E aí a gente erra, até no fazer o bem a gente erra, porque a gente vai fazer alguma coisa para uma pessoa que não precisa. A gente vai fazer alguma coisa para alguém que não está necessitando, muito pelo contrário, necessitava de outra coisa. E a gente desperdiça uma oportunidade de fazer o bem para alguém que necessita. Então, por isso que esse sentimento benévolo, esse sentimento de amor, esse sentimento que impulsiona a gente a fazer a verdadeira caridade, ele é travado, a gente não consegue sentir. Você vê quando a gente pode, se algum de nós já teve a experiência de visitar alguém no hospital, no asilo, em alguma situação, e a gente não consegue se envolver com aquela pessoa que está doente. A gente vai visitar, mas algo nos trava, a gente não consegue se envolver ali com a pessoa, com sentimento, com emoção, de conseguir identificar a dor daquela pessoa. A gente não consegue. Por que a gente não consegue? Por esse egoísmo que está dentro de nós, por esse orgulho que ainda está dentro de nós. A gente não consegue sair de nós mesmos e adentrar ao mundo do outro, ao universo do outro. A gente não consegue. Então, o primeiro passo para a gente poder começar a mudar essa história, começar a mudar esse roteiro, é a gente se olhar, sem medo, sem vergonha, porque nós temos essa capacidade quando queremos. E aí ele pergunta ainda, na 914, estando o egoísmo baseado no sentimento do interesse pessoal, parece bem difícil extirpá-lo inteiramente do coração humano. Chegaremos a consegui-lo? Ele responde, à medida que os homens se esclarecem sobre as coisas espirituais, menos valor dão às coisas materiais. E além disso, é preciso reformar as instituições humanas que o entretêm e o excitam. Isso depende da educação. Então, 2 pontos ele coloca para a gente, que quanto mais, é o ponto de vista que tem no Evangelho, como quando encaramos as coisas muito a nível material, nós não conseguimos, nós lutamos para ter tudo e passar por cima de quem quer que seja, para obter
aquilo que nós queremos materialmente. Mas quando a gente muda o nosso ponto de vista e encaramos a vida espiritual como a verdadeira e a mais importante, a gente deixa essas coisas mesquinhas do mundo material para lá. A gente deixa essas preocupações em excesso, a gente deixa para lá e não sofre essas consequências, dessas dores, porque a gente prioriza o mundo espiritual. Então esse egoísmo ele vai se desfazendo a partir do momento que eu consigo me identificar de uma maneira mais concreta e verdadeira com o mundo espiritual. E segundo, ele coloca para a gente, olha, as instituições, quando ele fala em instituições, são escolas, empresas, núcleos religiosos, núcleos de caridade, enfim, todas as situações, todas essas instituições que ainda têm dificuldade de instruir as crianças, os adultos, os jovens, seja lá quem for, para o bem. Nós temos essa dificuldade. A gente pode pegar como exemplo o colégio que ensina às crianças o quê? O lado material, o lado intelectual. Ensina tudo isso. Mas se a gente for prestar atenção no lado moral, a gente não encontra. Pode até haver alguma instituição que faça esse trabalho, alguma instituição escolar, mas muito pouco a gente encontra. Então a gente vai ver que o lado do vício, o lado intelectual, o lado da vaidade, o lado do orgulho, o lado do egoísmo é estimulado a toda hora. É programa de televisão, é leitura, são livros, são filmes. Tudo na nossa sociedade estimula em nós esse lado vicioso que trazemos. Nós mesmos, os pais, avós, tios, diante daquelas pessoas, daquelas crianças, daqueles que estão sob nossa responsabilidade, nós mesmos estimulamos nas crianças. Estimulamos no que nas crianças? A competitividade, o duelo. A gente estimula isso nelas, fazendo com que ela esteja competindo com o irmão está fazendo isso, se você não fizer, ele vai fazer. Se você não fizer isso, eu vou pegar e vou dar para o seu irmão. Ou seja, estimulando, fazendo uma rivalidade entre os irmãos, entre os sobrinhos, entre os netos, entre as crianças. E o espírito que já vem com seus vícios, já vem com sua bagagem espiritual, cheio de dificuldade, ele traz isso à tona e vai crescendo nesse meio, vai crescendo com esse estímulo. E aí chega numa fase adulta cheio de dificuldades. O papel que deveríamos fazer de inibir esses vícios, nós não fizemos. Então, por isso que a educação é algo importante, muito importante. E Dr. Bezerra de Menezes tem uma frase dele que ele diz que o coração da criança é um campo propício para a semeadura do bem. É um campo propício. Se desde sempre, desde antes da reencarnação desse espírito, a gente estimular o bem nele, com certeza ele vai ter muito mais facilidade de sair triunfante da sua encarnação. Claro que o espírito tem a sua capacidade de escolha, ele tem o seu livre-arbítrio, ele pode escolher entre seguir algo ou não seguir, mas com um estímulo constante ao bem, é muito mais fácil o espírito conseguir vencer. Então compete a nós prestarmos atenção no que fazemos também nesse sentido. O que estamos fazendo? Porque nós seremos responsáveis. Porque lembramos, no livro dos Espíritos, ele esclarece para a gente que somos responsáveis pelo mal que fazemos. Todo mal que a gente faz, a gente colhe o fruto. A gente vai ter que responder. Somos responsáveis por todo mal que é consequência de um bem que não fizemos. Poderíamos ter feito bem, mas não fizemos. E por não ter feito esse bem, aconteceu um mal. Esse mal que aconteceu é responsabilidade nossa também. Nós temos essa responsabilidade. E somos responsáveis também por todo o bem que poderíamos ter feito e não fizemos. É uma oportunidade. E eles esclarecem: não basta não fazer o mal,
Não basta a indiferença, é preciso fazer o bem, é preciso arregaçar as mangas e trabalhar no bem, na seara do Mestre, na seara do Cristo. É preciso, porque se bastasse apenas cruzarmos os braços e não fazer o mal, seria muito fácil, e o bem também não existiria, porque todo mundo cruzar o braço ia viver uma vida egoísta. E é justamente o sair de nós mesmos, da nossa casa, do nosso bem-estar, do nosso conforto, e ajudar outras pessoas, é que vai fazer a diferença na nossa sociedade. O egoísmo é o objetivo para o qual todos os verdadeiros crentes devem dirigir suas armas, suas forças, sua coragem. Digo sua coragem, porque é preciso mais coragem para vencer a si mesmo do que para vencer os outros. Que cada um, portanto, reúna todos os seus esforços para combatê-lo dentro de si, com a certeza de que esse monstro devorador de todas as inteligências, esse filho do orgulho, é a fonte de todas as misérias aqui na terra. Coragem é o que ele disse para a gente ter. Força, e nós temos uma força incrível. Uma força nós temos que é incrível. Quando nós queremos algo, a gente consegue. Quando a gente quer um emprego, a gente luta para conseguir um emprego. Esses dias passou aí uma reportagem por essa dificuldade que está tendo em arrumar emprego. Uma pessoa que já com mais de 30 anos de experiência, mais de 30 anos no meio trabalhando, ela perdeu o seu emprego. E ela tendo que sustentar o lar, tendo que sustentar a família, o que ela fez? Ao invés de cruzar o braço, está difícil, é a crise, é a dificuldade, ao invés de ficar acusando pessoas, ele saiu de casa, imprimiu diversos currículos e começou a dar no sinal. Alguém deve ter visto essa reportagem. Ela começou a distribuir, deixou lá, olha, desculpe pelo incômodo, mas eu estou precisando de ajuda, não custa nada, se você tiver como me ajudar, aqui está o meu currículo. E foi. Mas, se nós permitirmos o nosso egoísmo, o nosso orgulho, bloquear as nossas atitudes, a gente não vai fazer nada, porque a gente vai pensar assim, não, eu me expor, eu me rebaixar a sair na rua, a pedir emprego, não, mas eu não, eu sou uma pessoa que estudou, fez uma faculdade, eu sou uma pessoa importante, já tenho anos de trabalho, olha só que vaidade, olha só que orgulho, que atrapalha o nosso crescimento. Aí pelo orgulho a gente vai ficar desempregado, por orgulho nós vamos passar dificuldade em casa, a família vai passar dificuldade, porque estava contando com a gente poder ajudar, levar alimento, mas o nosso orgulho não permitiu, ou nós não nos permitimos. Então a vontade, gente, é uma força incrível, que quando acionamos ela, a gente consegue resolver qualquer situação, a gente consegue passar por qualquer dificuldade. Então essa mesma força que nós utilizamos no mundo material, para conquistar as coisas do mundo material, que nós peguemos essa força e direcionemos para dentro de nós, essa vontade de querer ser um homem de bem, essa vontade de querer ser uma pessoa diferente, de querer ser uma pessoa melhor, de querer renovar os nossos pensamentos e as nossas atitudes. É essa vontade que devemos ter também para renovarmos a nós mesmos, porque se fizermos isso, iremos conseguir. E lembremos, estamos numa fase, estamos num momento em que o nosso planeta está mudando. Estamos saindo do mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Se nós quisermos acompanhar a sociedade, a civilização terrena, nós devemos urgentemente fazer essa reforma dentro de nós. Porque nesse mundo de regeneração, é um mundo em que esse mal maior não vai existir. Em que essas dores maiores, essas dores bizarras, essa matança, essas dificuldades que a gente tanto
tem horror, não vão mais existir. É um momento em que nós teremos a oportunidade de recebermos um refrigério após tanta luta. Mas que luta é essa? A luta de sermos melhores. A luta de renovar os nossos sentimentos. E estarão habitando esse novo planeta, esse planeta renovado, aqueles que estiverem com a intenção e com a vontade sincera de se tornarem melhor, desde já. Por isso que os Espíritos falam que nós somos os trabalhadores da última hora. Alguns de nós, ou todos nós, ou a maioria de nós, estamos recebendo as últimas oportunidades de reencarnar aqui na Terra. A maioria de nós, encarnados no planeta, estamos tendo a última oportunidade, porque já tivemos dezenas, milhares de oportunidades e não soubemos aproveitar. E aqueles que não aproveitarem a oportunidade da encarnação, aqueles que continuarem vivendo uma vida ao bel prazer, na ociosidade, no alimento dos vícios, esses vão ter que abrigar outros planetas, vão ter que sair do planeta Terra, não vão poder fazer parte do planeta de regeneração, para que não atrapalhe aqueles que querem. É isso que acontece. Aqueles que estão atrapalhando a maioria, aqueles que estão atrapalhando aqueles que querem ser melhores, esses vão ter que ser retirados do ambiente, para poder não interferir, para poder não atrapalhar. Claro que no mundo de regeneração ainda teremos dificuldades, ainda é um mundo material, ainda teremos dificuldades íntimas, ainda teremos vícios, sim, mas não teremos aqueles vícios que escravizam a gente. Não teremos mais não seremos mais escravos dessas paixões desordenadas. Não seremos. Nós teremos um controle maior e estaremos todos juntos